Um bom começo de tarde, família vascaína. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos dos gigantes da colina. Graças a Deus, processo de contratação do Vasco da Gama andando para que a gente possa ter um time mais competitivo e forte para a sequência do ano. Meu amigo Cruz Maltino, coloque muito a atenção, porque a gente vai falar aí sobre algumas negociações que estão em curso nesse momento e atualizar para vocês, porque essa manhã começou muito agitada, essa terça-feira. A gente também vai falar aí sobre a situação de renovação de contrato, e a gente tem atualizações com relação a Coutinho e com relação a Léo Jardim, e vamos falar aí sobre a preparação física do Vasco da Gama, o Vasco que se apresentou agora pela parte da manhã, está rolando um treinamento lá no CT Moacir Barbosa. Então eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, por gentileza. Venha fazer parte da nossa família vascaína. Perfeito? Bom, pessoal, ontem os jogadores do Vasco voltaram aí das férias, certo? Graças a Deus, nos exames que os atletas fizeram, os exames médicos, né, os exames físicos, ninguém veio com problema, graças a Deus. Isso significa dizer que os nossos atletas se cuidaram aí nas férias. Bom, a gente teve algumas novidades que a gente tomou conhecimento. O DVD, certo? Ele já foi liberado e vai estar à disposição do Fernando Diniz logo no próximo jogo. O jogador Sclela, tá? Ele está fazendo fortalecimento muscular para voltar a ser relacionado. O Sclela ainda está sentindo um desconforto no joelho. Então, o Vasco está adotando uma medida preventiva para que não tenha nenhum tipo de gravidade, para que essa lesão do Sclela não venha piorar. Havia expectativa para que ontem o Leandrinho se apresentasse no Vasco da Gama. Por questões aí contratuais com o Al-Shabaab, perfeito, o Leandrinho vai retornar às atividades físicas no dia 1º de julho, perfeito? Bom, sobre a situação de renovação de contrato, tem situação que está empacada e tem situação que está adiantada. Vamos nas situações que estão empacadas, tá? O Vasco está com 3 negociações que não saíram do lugar, tá? Puma Rodrigues, Jair e Paulinho. O Vasco mandou propostas para renovação de contrato e não houve o retorno dos respectivos agentes. A situação do Paulinho e do Jair são situações aí mais graves e esses jogadores, inclusive, podem ser negociados nessa janela. Situação do Felipe Coutinho, tá? Está sendo dito por aí que o Aston Villa não liberou o Felipe Coutinho, tá? E eu vou cravar aqui que o Felipe Coutinho vai continuar no Vasco da Gama, tá? Uma renovação de contrato por mais 2 anos, tá? Essa situação do Felipe Coutinho conta muito com a vontade aí do atleta. A rescisão de contrato está muito bem encaminhada, tá? O Aston Villa tem interesse, sim, de rescindir o contrato do Felipe Coutinho, porque haverá
um alívio de 23 milhões de reais, onde o Aston Villa não vai precisar pagar, que é o restante do contrato do Felipe Coutinho até junho de 2026. A mesma situação é a situação do goleiro Léo Jardim, onde a verdade prevaleceu. Situação do goleiro Léo Jardim, a gente cravou aqui várias vezes que o Léo Jardim iria renovar com o Vasco da Gama. O relacionamento do empresário do Léo Jardim com o Vasco da Gama está muito bom. E eu vou te provar aqui, o Léo Jardim vai ficar até 2030. Ontem, a informação que veio lá do canal do Léo Lacerda, na torcida vascaína, é que o Vasco da Gama está em fase final de negociação com o volante Thiago Mendes. O que isso tem a ver com o Léo Jardim, Laureano? O Thiago Mendes, ele é jogador da Talent Sports, tá? Do Paulo Pederneira, que também é o empresário aí do Léo Jardim. Então a relação não está ruim, tá? É mais um jogador que o Paulo Pederneira está colocando da Talent Sports aqui no Vasco da Gama, que é o bravo Thiago Mendes, tá? A informação que a gente teve que o jogador está muito bem caminhado mesmo com o Vasco da Gama, perfeito? Muito bem caminhado. Um jogador que eu particularmente gosto muito desse jogador. É jogador que foi muito bem no Lyon, a gente lembra dele com a camisa do São Paulo, não tem histórico de lesão, então isso é muito importante, tá? O pessoal questionou a situação da idade, mas é um atleta ali que é diferente, que chega aí para ser, sem dúvida nenhuma, titular do Vasco da Gama. A gente passa aqui a situação do zagueiro Samir, tá? O zagueiro Samir pode pintar aqui no Vasco da Gama. O Vasco está procurando um zagueiro canhoto, tá? Jogue pelo lado esquerdo. O Samir pode pintar aqui no Vasco da Gama. As negociações também estão avançadas com o Samir. O Vasco entende que é prioridade também o setor defensivo. Inclusive, ontem saiu uma situação aí que foi desmentida do zagueiro do Internacional de Porto Alegre, o Augustin Rugel, que também joga pelo lado esquerdo, tá? Mas nota essa situação aí do Samir. O Vasco também espera a resposta aí do jogador Biel, certo? Biel, que joga lá no Sport em Lisboa. O Vasco fez uma proposta de gente grande aí para o Biel, uma proposta de 900 mil euros, tá? Perdão, 900 mil reais. É muito, muito dinheiro aí. Essa negociação também tem tudo para poder sair. E aquela informação que a gente passou ontem aqui, com total procedência, é que os jogadores Sérgio Pena e Brenner já estão acertados com o Vasco da Gama na modalidade aí de empréstimo. Perfeito, pessoal? Então essas foram as informações do período da parte da manhã, tá? Eu agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Muito obrigado. Valeu.